Ok, pessoal, vamos começar. Sejam bem-vindos a mais um webinar da GFT. Hoje falaremos sobre DevOps e a esteira de entrega contínua. Se alguém tiver com problema de áudio ou não estiver me ouvindo bem, vai me avisando pelo chat aqui. Eu vou tentando melhorar aqui o som para vocês. Temos uma Aline que está ajudando a gente também como moderador, então se tiver perguntas. Vamos lá, então. Bom, como funciona o nosso webinar? Então, assim, qualquer pergunta que vocês tiverem durante a apresentação, podem enviar via chat, está aberto. Caso vocês desejam alguma pergunta aí mais específica, existe um e-mail, esse marketingbrasil@gft. Esse será o e-mail que receberemos perguntas específicas. Tenho um problema, já passei por isso, gostaria de entender como que vocês fazem. Pode mandar, a gente só não vai conseguir atender a todas as perguntas específicas porque só temos aqui 1 hora, mas o canal está aberto, será um prazer receber e-mail de vocês e falar com o pessoal. No final, antes de sair, eu peço para vocês preencherem um formulário de avaliação, um formulário bem rápido, bem simples, só para a gente entender como que nosso webinar está indo, como que a gente pode melhorar ainda mais, tá? E, por último, aí, aproveitem o tema, é um tema que tem sido abordado bastante no mercado, as empresas têm olhado muito para isso, então aproveitem para perguntar, para trazer alguma dúvida específica, ok? Vamos lá. Falando um pouquinho do Diego, aqui na GFT o pessoal costuma chamar de Docs, é o meu e-mail, então assim, não é porque eu sou doutor, muito pelo contrário. A ideia aqui é que cada pessoa tem um e-mail de 4 letras e eu tive a sorte de ganhar o Docs. Sou graduado em Sistemas de Informação, tenho pós-graduação em Arquitetura de Software também, sou certificado na Microsoft. Já tem uns 10 anos que eu codifico, analiso, trabalho com migrações, trabalho com arquitetura, boas práticas. Tenho uma filhinha pequena chamada Beatriz. E quando me sobra um tempinho aí, eu tento trabalhar um pouquinho a parte da música aí, mas já está bem enferrujada. Tá bom? O que a gente vai abordar nessa webinar? A gente vai falar um pouquinho sobre uma realidade não alternativa, vou trazer um exemplo e como a gente aplica a esteira, os resultados, e a gente fala um pouquinho sobre retromelhorias, o que a gente poderia trazer de melhoria dentro do nosso processo, ok? Bom, agora vou pedir um favor para vocês imaginarem comigo, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu imagino que a maioria de vocês vão se identificar com essa história. A ideia é que a gente trabalhe um problema e esse problema nos evidencie a necessidade de uma melhoria, ok? Uma realidade não alternativa. Então, imaginemos aqui, hoje a gente tem ouvido falar muito em fintech, então empresas de cunho digital, mais voltadas para o financeiro, então são empresas que são, na maioria delas, startups que já nascem na nuvem, já nascem em busca de um custo baixo, de atender rapidamente o cliente. Então, assim, essas fintechs têm trazido muita inovação para o mundo financeiro. Então, imagine aqui uma situação, uma empresa, uma fintech, eles tiveram uma ideia, eles querem colocar essa ideia em prática. Então, assim, eles querem criar uma nova app de empréstimos pessoais aí, usando realidade aumentada. E aí, o primeiro requisito é que ela seja multiplataforma. Preciso executar essa app aí no sistema do Windows Phone também. Aí uma informação adicional é que, seguindo a pesquisa de mercado, existe uma possibilidade de uma app muito similar aparecer em 3 meses no mercado, nas stores. Então, assim, eu tenho um tempo bem curto para que essa app seja desenvolvida. E por último, a gente tem aí um budget limitado. A gente sabe que os investidores entendem essa app como algo promissor, mas como é a primeira app assim, desse tamanho, o investimento não será tão alto. Então temos que trabalhar também a questão do custo. Ok? Aí
a equipe de projetos recebeu toda essa informação, todos esses requisitos, e eles começam a se perguntar, será que a gente tem recurso disponível? As pessoas têm as skills necessárias, estamos falando aí de 3 linguagens, Android, o Xcode e o Objective-C, no caso, e o C Sharp. E para alinhar essa estratégia de budget, será que eu posso reduzir tempo, recurso, de repente de uma das fases, design ou teste também? Será que eu consigo fazer alguma redução? Como que eu vou conseguir abordar, por exemplo, a questão de hora extra? Se eu tenho um tempo curto aí, eu vou ter que fazer com que o time trabalhe bastante. Então, como que eu vou conseguir resolver? E aí, eis que a equipe de projeto recebeu essa informação da nova app, gerou essas perguntas, e eles levam isso para o time de desenvolvimento. Então, aí a gente vê a primeira resposta, o desenvolvedor traz assim, olha, eu acho que isso é impossível, a menos que eu não siga todas as boas práticas definidas pelos nossos arquitetos aqui. Vem a pessoa de operação e fala, olha, eu estou com uma fila de chamados muito grande, eu só vou conseguir olhar para isso daqui umas 3 semanas. E por fim, a pessoa responsável por teste, que ouviu a questão da redução do tempo da fase de teste, falou assim, olha, se não tivermos tempo para testar, eu não aprovo o projeto. E você vai assumir esses riscos. Então aqui eu acho que é uma receitinha bem interessante, é, uma situação bem interessante de projeto, um projeto interessante, um projeto bom, um projeto promissor, mas com vários riscos e desafios. Então, se a gente pegar um pouquinho e sumarizar isso, a gente está falando de 3 plataformas, 3 linguagens, a gente está falando de tempo e custo limitado, a gente está falando que o padrão e qualidade estão em jogo, a gente pode ter mau entendimento de escopo, a gente pode ter gargalo no desenvolvimento, a gente pode ter gargalo na entrega e também no deploy. Então aí vem a pergunta, como que esses riscos e desafios podem ser mitigados? A gente viu que essa, apesar de ser um exemplo aqui isolado, é uma realidade para outros projetos em outras áreas, é muito comum esse tipo de situação. Monte a sua esteira. E o que é essa esteira? Vamos entender um pouquinho melhor o que é essa esteira. Eu até coloquei ali esteira igual automatize primeiro e entregue sempre. Então, se a gente entender que nossa app ela é uma caixinha, ela é um produto que eu preciso entregá-la N vezes até que ela esteja madura o suficiente para ir para o mercado, a ideia de chamarmos de esteira é que essa esteira esteja pronta para levar essa caixinha no seu devido destino ou, de repente, executar algum processo. Então, a ideia aqui é que a gente automatize o máximo possível de processos para que o ciclo de desenvolvimento, e depois a gente vai falar que isso vai além, mas a gente vai focar um pouquinho aqui na questão do desenvolvimento inicialmente, a gente pega esse ciclo e o transforme em algo muito mais maduro, palpável, rígido, forte. Então, a gente está falando aqui como primeiro item da composição da nossa esteira, o motor de automação. Segundo, a questão do repositório de código e as estratégias voltadas para a manipulação do mesmo. Terceiro, a validação automatizada. Então, aqui a gente está falando de aplicar uma validação estática, de repente executar um teste automatizado, executar um teste automatizado de tela, por exemplo, também. Tá? Como quarto, a gente vai ter o deploy e a distribuição, ok? Dessa aplicação. E por fim, eu vou monitorar e coletar o máximo de informação possível, crashes, bugs, feedbacks, erros. Então, esse seria o ciclo para a maturação da nossa esteira. Ok? A gente tem aqui uma seleção da tecnologia, eu acho que esse é um item que ele impacta diretamente na nossa esteira, apesar de não fazer parte do ciclo, ele é um fator
decisório, normalmente inicial dentro do projeto, que vai trazer muito benefício para. Então, assim, a escolha dessa tecnologia ela tem que estar adequada aos requisitos definidos no início, às expectativas do owner desse projeto. Então, assim, é muito importante que quem for fazer isso, seja um arquiteto, seja um analista de negócio, sejam os dois, ou seja uma equipe, que eles entendam isso. A gente vai fazer um exercício e eu também vou passar cada um desses itens aqui de forma mais detalhada, tá bom? Suponho que vocês já tenham visto isso em algum lugar. Sim, isso é DevOps. Então a gente está falando sobre algo que o mercado tem abordado de maneira assim, cada vez a gente vê em revistas, sites, eventos, todas as empresas fomentando sobre esse assunto. Então, assim, o que é? Eu acho que é interessante a gente definir algumas variáveis globais, isso fazendo referência ao desenvolvedor, mas vamos ter um entendimento comum aqui do que significa DevOps. Eu chamaria de um processo cultural. Então, a gente está trabalhando a questão da comunicação, a colaboração, a integração de times. Tá? A gente falou no slide passado sobre automação. Então, assim, automatize antes. Tente criar um processo que suporte o seu ciclo de desenvolvimento, o seu ciclo de geração de ambiente, o seu ciclo de gestão de atividades. E assim, sempre pense em um ciclo rápido, um ciclo que seja evolutivo, então eu não preciso gastar 6 meses para entregar alguma coisa automatizada, e aí eu vou ter que revisar isso, porque em 6 meses muita coisa mudou. Então, assim, deixe isso acontecer de forma evolutiva, entregue algo pequeno. Se essa esteira nasceu pequena, ela só pode carregar caixinhas pequenas, e depois você vai evoluindo, dando mais força, dando mais potência para essa esteira, e ela vai se tornando algo mais madura. E que ela seja também de alta repetição, então que assim que eu possa executar isso de maneira exaustiva, que eu não vou ter um resultado diferente se eu executar 1, 2 ou 3 vezes no mesmo dia, por exemplo. Então, assim, ela tem que ser bem pensada para que ela atenda a processos rápidos, ciclos pequenos e essa evolução. Acho que é importante também a gente falar o que não é. Então, assim, a gente ouve em alguns lugares falando que, olha, um novo conceito, tome cuidado, não é um novo conceito. O DevOps vem lá atrás, junto com o movimento ágil, talvez até um pouquinho antes, mas assim, acho que dentro do movimento ágil, assim, ele se tornou aí mais forte, começou a se fomentar mais sobre essa questão de unir forças, trazer conhecimentos que estavam antes isolados. Não é uma ferramenta ou um produto. Então, se alguma empresa estiver vendendo uma ferramenta ou um produto chamado DevOps, tome cuidado, porque não é essa a ideia. Não é um cargo. Então, assim, às vezes eu mesmo já vi alguns anúncios de vagas, estamos procurando DevOps. Tome cuidado com isso, que você já tem uma pessoa que pode trabalhar no modelo de DevOps. Ela só precisa, talvez, ter uma mudança de comportamento para que essa cultura seja fomentada dentro da empresa. E também tome cuidado porque ela não é uma bala de prata, não é algo que você vai comprar e resolver todo tipo ou tamanho de projeto. Então, assim, é uma cultura implantada dentro da empresa, que através da mudança de comportamento dos times, e isso a gente não está isolando somente ao time de desenvolvimento, a gente está falando de projetos, a gente está falando de negócio, então todo mundo começa a olhar para o mesmo lugar, sempre o foco é o negócio, e as pessoas vão trazer cada um a sua especialidade para que isso seja resolvido da maneira mais rápida, ok? Vamos ver o que o mercado diz para a gente? Então, segundo a SEI, né, o Software Engineering Institute, em 2015, uma pesquisa feita em 2015, organizações que adotam DevOps fazem deploys 30 vezes mais frequentes e com 50% a menos de falha. Olha que legal. Antes, uma empresa que de repente fazia 1 ou 2 deploys por mês,
Olha que isso já de forma anual, a gente sabe que é difícil, existe um ciclo de aprovação, um ciclo de homologação, um ciclo de aprovação que, pensando no contexto financeiro, isso tende a ser ah, bem burocrático. As empresas que estão adotando essa cultura estão entregando caixinhas 30 vezes mais rápido, 30 vezes mais frequentes. E essas caixinhas, peraí, mas está falhando? Sim, está falhando, mas eu estou antecipando essa falha, e isso quer dizer que numa próxima entrega isso tende a ser reduzido. Então, olha que legal. Isso, estamos falando global, tá? É uma pesquisa global. Faz sentido, né? Bom, a gente tinha falado sobre a questão da seleção da tecnologia, ok? Vamos falar um pouquinho sobre esse contexto. A gente precisa criar uma app, a gente está falando do contexto mobile, e aí a gente entra na primeira variável que é assim, olha a quantidade de dispositivos que existem no mercado. Essa figura aqui ela não está atualizada em 2016, assim, a gente tem vários devices novos, vários dispositivos novos aí no mercado. Mas olha que interessante, a gente aqui só está falando um pouquinho, aqui a proporção, ela está ligada um pouco ao tamanho da tela, a resolução da tela. Então, assim, a quantidade de dispositivos que a gente tem, as diferenças que cada um vão ter de hardware, de sistema operacional, como a gente já disse, né? E esse é um desafio onde o owner, junto com a sua equipe, precisa definir qual que é o escopo, onde eu quero atingir, o que faz sentido para mim atingir. Então, eu preciso ter uma leitura da onde eu quero chegar para que esse escopo seja o menor possível, porque é muita variedade, muito tipo, muitas diferenças de modelo ou de API. Então, assim, é uma variável que é importante ser considerada. Então, se a gente pensar no modelo onde eu preciso criar essa app, eu pensei em algumas possibilidades aqui para a gente tentar resolver. A primeira delas seria a gente tentar o desenvolvimento por plataforma. Então, assim, eu teria uma aplicação em cada sistema operacional. Uma escrita em Objective-C, outra em Java e outra em C Sharp. Coloquei alguns prós e alguns contras para a gente. Então, o que eu teria de pró? Então, assim, eu estou usando o hardware diretamente. Vou ter uma experiência legal de interface, porque ela vai ser nativa. Vou ter uma performance alta, porque eu estou usando hardware e vou conseguir usar todas as APIs disponíveis para esse determinado modelo. Vou ter um suporte da empresa, então cada empresa, com a sua linguagem, com o seu ambiente de desenvolvimento, vai ter um suporte legal. Isso é importante. Essa é uma forma da empresa também amarrar a comunidade ao desenvolvimento. Por outro lado, os contras aí, eu vou ter 3 aplicações codificadas separadamente. Então, eu vou ter a gestão de bugs separadamente, o versionamento separado, os releases separados e 3 linguagens, ou seja, eu preciso de 3 conhecimentos diferentes. A gente sabe que isso nem sempre é fácil de achar pessoas que tenham essas 3 linguagens dominando eles. Normalmente a pessoa tem uma ou duas no máximo, mas hoje é um profissional difícil de se encontrar, um profissional caro também. Então é um fator que é bem importante considerar. Okay? Uma segunda abordagem seria o black box. O que é o black box? Eu estou criando uma aplicação pseudo web, vamos dizer assim, onde ela vai rodar num container dentro desse dispositivo. Então é uma aplicação que ela tem uma cara muito parecida com uma app, mas ela não é, ela é como se fosse uma página rodando dentro de um browser no seu aplicativo. Então a gente está rodando HTML, CSS, JavaScript dentro delas. E pensando novamente em prós e contras, então assim, eu acho que primeiro, eu vou ter uma aplicação só, logo, código compartilhado, eu não vou ter problemas de gestão de bug e versionamento, porque isso vai ser um único. Consequentemente, eu tenho aí um tempo menor para o desenvolvimento, não preciso gerar 3 aplicações. Facilita meu release, porque daí eu vou ter algo muito mais parecido com um deployment de web. Ok? E, assim, existem uma variedade
gigante de frameworks que podem ser usados durante essa abordagem. Por outro lado, acho que o contra não estamos falando diretamente com o hardware. Não podemos usar totalmente as APIs que estão disponíveis nesse hardware. Existe um tempo de tradução entre esse código JavaScript para o que a máquina está esperando, ou seja, teremos um pequeno delayzinho. A performance não será tão boa quanto uma aplicação nativa. E aí, assim, eu começo a ter que trabalhar com plugins, alguns já existentes, outros não, mas trabalhar com muito plugin. E isso também se torna difícil para a gestão disso, né? É um pouquinho complicado. Quem já teve essa oportunidade sabe que não é tão simples fazer a gestão desses componentes. Ok, até aqui. Vamos dar uma olhadinha no mercado? Opa, passou aqui. Legal. Segundo aí um tal de Mark Zuckerberg, você conhece esse cara? O que ele disse pra gente? Um dos maiores erros da nossa empresa foi a gente ter investido muito em HTML5 ao invés de ter buscado uma aplicação nativa. Então, se a gente vê essas duas imagens aqui, essa comparação, a gente tem os reviews de uma aplicação black box e uma review de app nativa. A gente vê que primeiro a nota do black box era 2 e a app nativa são 4, aí 3.9. E que o número de reviews também aumentou consideravelmente. Aí a gente tem algo em torno aí de talvez um terço a mais aí. São 1.011 reviews a mais. Então, assim, primeiro, a aplicação se tornou muito mais interessante a interface se tornou mais interessante para o usuário. Segundo, as pessoas se viram, gostaram tanto da aplicação que eles querem participar dessa evolução. E isso que é legal de ver nesses reviews aqui. Então, assim, é uma empresa do tamanho do Facebook dizendo algo para o mercado. Vamos pensar nisso, vamos deixar anotado. Ok? Bom, eu vou fazer mais uma consultinha do mercado. Enquanto isso, paralelamente aí, 2000, nascia o Zimian, que era uma abordagem aí do que a gente tem do .NET Framework. Antes só contexto Windows voltado para Linux. Okay? Em 2011, nasceu o Xamarin, junto com o Monodroid, Monotouch, né? Cada um voltado para a sua específica plataforma. E aí a gente vê a Gartner, que cria quadros muito interessantes sobre tendências, falando aqui para o mercado, olha, temos um cara aqui, um cara bem visionário no modelo de desenvolvimento para aplicações mobiles. Não é à toa que esse ano a Microsoft comprou e atingiu um número gigantesco aí de desenvolvedores e dispositivos, né? A gente está falando desse número de 2,5 bilhões de dispositivos que hoje estão trabalhando com, ou podem ser considerados como uma abordagem Xamarin, ok? Então, assim, mais uma informação para a gente deixar aí anotado. Como terceira abordagem, como a gente começou a falar do Xamarin, a gente não entrando muito em detalhes, mas Xamarin, ele não é novo, né? A gente viu que 2011 a gente tem a criação da empresa, mas isso já vem de alguns anos já. Antes disso, ela se tornou uma plataforma bem madura, com a ideia de ter um código compartilhado entre as plataformas, mas no final das contas, quando eu gero uma aplicação, eu gero código nativo, ou seja, eu não vou ter aquele problema de ter tradução de algo para a máquina. Então, assim, eu tento trazer o benefício do black box e do lado também de uma app nativa direta. Então, muito legal. Anotei alguns prós e alguns contras aqui. Então, assim, continuamos. Eu recebi aqui, alguém está com problema de áudio. Ok, tudo bem. Obrigado. Então, assim, falando um pouquinho sobre prós e contras dessa abordagem, a gente está falando sobre a situação onde o código vai ser compartilhado, logo o tempo de desenvolvimento bem mais rápido. A gestão desses releases será de forma muito mais simples, porque
hoje a gente já tem bastante coisa madura para o contexto Microsoft, o contexto do Visual Studio, entre outras coisas que giram em torno, mas assim, já existe uma IDE madura para fazer essa gestão. Temos aí o TFS também como plataforma de código e também como gestão de build, gestão de releases. Então, assim, existe todo um contexto já maduro em torno dessa abordagem. Como eu falei, código nativo, então teremos uma performance e a possibilidade de cobertura total das APIs. E a gente depois vai falar um pouquinho sobre teste automatizado, mas existe uma abordagem muito interessante, onde eu consigo gravar testes e depois executá-los aí de maneira bem simples. Os contras, o que eu poderia dizer é, se eu estiver desenvolvendo no Mac, eu não vou ter esse contra. Mas se eu continuar desenvolvendo numa máquina Windows e quiser gerar uma aplicação iOS, eu preciso ter um Mac para gerar esse pacote, esse IPA. Porque hoje ainda a Apple não abriu isso. Então, assim, é uma conexão ad hoc, é uma conexão muito simples. Eu não vou precisar me preocupar em fazer várias configurações. É muito simples a integração disso, mas eu preciso ter essa amarração. E eu acho que, assim, por melhor que seja a solução, ela não é algo que escrever uma vez roda em qualquer lugar. Eu vou ter que me preocupar, sim, com o número dos dispositivos que eu quero cobrir. Eu tenho que validar, sim, se eu vou ter algum tipo de conflito, algum tipo de problema com algum hardware. Então, assim, é importante que todos tenham isso em mente. Não é uma abordagem que vai resolver todos os problemas. Ela vai facilitar muito e assim, assim, a gente vê no mercado como as pessoas depois dessa aquisição estão falando de Xamarin como uma opção muito válida para aplicações de enterprise. Existe o Xamarin Forms, que o pessoal, se você ir na Xamarin, eles têm um gráfico de reaproveitamento de código. Então, se a gente estiver falando de uma aplicação enterprise que normalmente é baseada em formulários e gráficos e ações que não são tão visuais quanto uma app voltada para jogo ou para qualquer outra social media. Então, assim, eles falam em torno de 97, 98% de aproveitamento de código. Isso é uma informação também importante para o nosso projeto. Hein? Então, assim, pensando nessas três abordagens, eu entendo que a Xamarin seria o que mais nos ajudaria até agora. Então, daqueles nossos probleminhas, daqueles nossos riscos, desafios, eu entendo que dois aqui a gente já está trabalhando, que é 3 plataformas, as linguagens e o tempo de custo limitado, porque eu vou reduzir esse tempo e, consequentemente, seu custo. Falando um pouquinho de processo, como que está o processo de entrega na sua empresa? Você acha que está maduro? Você acha que poderia melhorar? Você acha que você está participando disso? Vou falar bastante disso, mas seja um agente de mudança. Procure trazer melhorias. Procure sugerir pontos em que hoje parecem que são gargalo, que nunca vai mudar. Tente trabalhar isso, mudança de comportamento. Tente trabalhar essa mudança cultural. Se a gente pensar na nossa esteira, a gente precisa ter um processo que suporte essa esteira. Então, assim, é muito importante que esse processo esteja extremamente alinhado com o que como a esteira foi definida em termos de estratégia e em termos de ferramenta. Então, assim, aqui eu coloquei do lado esquerdo um exemplo muito simples de um DOR, de um DOD. O DOR ele é a definição de estar pronto para iniciar. Então, assim, eu coloquei três itens interessantes aqui. O DOD, definição de finalizado, eu acho que vocês já devem ter passado muito por uma situação em que e aí, desenvolvedor, você já terminou sua tarefa? E ele vai falar, sim, mas faltou testar, faltou fazer deploy, faltou fazer commit. Peraí, você não terminou. Então, assim, a declaração do que consiste
finalizada deve ser clara para todos. Então eu coloquei aqui, comecei uma tarefa, vou implementar o código, vou implementar os testes, vou aplicar a análise estática de código, vou fazer um commit comentando o que está acontecendo, não mandar um commit em branco, que é mais fácil. Vou abrir um pull request, que nada mais nada menos do que é solicitar um merge de um branch para outro, e que outras pessoas também façam a revisão desse código, para aí eu colocar essa caixinha na esteira. Então, assim, se todo desenvolvedor do meu time executar esses passos, eu sei que ele terminou. Pode ser que na esteira, a esteira fala assim, passa a caixinha aqui, está com problema, vai ficar vermelho, falhou. Mas eu vou conseguir ver isso de forma rápida. DOR, então assim, como que uma tarefa pode ser considerado pronto para iniciar? Então, para um desenvolvedor começar uma tarefa, então eu vou precisar de uma definição de negócio, um documento, uma aprovação de um cliente, uma devida descrição, uma história, um user story do Scrum. Mas eu preciso ter essa definição, para que se eu estiver usando um Kanban, eu consiga pegar esse card e arrastá-lo facilmente para mim, assinar para mim e começar a trabalhar. Dry Run. Então, assim, é um termo em inglês aí que o pessoal, a ideia dele é ensaio. Pegue uma aplicação, vou ter que criar uma aplicação web, desculpa, uma aplicação mobile que vai ter uma certa complexidade. Ok, crie uma aplicação vazia, pega essa aplicação e tente fazer um deploy para um ambiente. Claro que não vai ser um ambiente de produção inicialmente, mas pega e tente fazer um deploy para você documentar e ter ideia de quais são os passos para que você consiga entregar essa aplicação. Então, assim, a ideia aqui é você documentar seus steps de deploy para que você comece a ter os insights do que pode ser automatizado ou não. Ok? Com benefícios, eu acho que assim, a gente falou de pull request, então todos vão conhecer o processo e vão ajudar a automatizá-lo. Todos vão revisar códigos, todos vão conhecer assim pelo menos um pouco de cada área da aplicação, porque eu faço minha atividade, mas eu posso revisar do outro. Isso vai reduzir retrabalho, isso vai reduzir mal entendimento, porque mais de uma pessoa precisa entender aquela atividade. Então, assim, só um pouquinho de processo, mas um processo simples, não um processo burocrático, já vai ajudar o ambiente de desenvolvimento, já vai trazer pontos positivos aí para o ambiente de desenvolvimento. Com isso, eu volto novamente para a nossa lista de riscos e desafios. E aí a gente trabalhou um pouquinho mais sobre padrão e qualidade e sobre a questão de entendimento de escopo. Então, mais um pontinho aí para o nosso time. Legal? Bom, motor de automação, que era o nosso primeiro item. Existem N motores de automação disponíveis no mercado. A ideia aqui não é dizer qual é o melhor, mas assim, o que se adequa melhor à necessidade e à expectativa da empresa. Então, assim, existe o GoCD da ThoughtWorks, existe o TeamCity, Jenkins, VSTS, que é algo que está na nuvem, mas seria o TFS na nuvem. Então, assim, existem N motores de automação. O que eu preciso ter em mente? Que eu preciso de uma ferramenta que me dê flexibilidade para o meu processo, que não me amarre. Então, assim, é importante, assim, a gente vê algumas ferramentas que fazem muita coisa assim, com poucos cliques. Isso é bom? Isso é extremamente bom para a nossa realidade, porque muitas vezes a gente não tem tempo suficiente para fazer uma pesquisa de como o processo poderia ser melhor executado. Mas, assim, é importante que quem estiver fazendo isso, essa pessoa, esse desenvolvedor, esse cara de operação, esse cara de teste, esse time, entenda qual é a real necessidade e escolha essa ferramenta baseado nisso. E se no futuro próximo vocês entenderem que outra ferramenta faz sentido, que vocês não estejam amarrados a essa ferramenta por causa de a gente criou esse processo aqui e a gente não consegue replicá-lo
Então, assim, você acabou se amarrando com um produto, e isso pode ser ruim porque você vai ter que evoluir junto com a ferramenta. Você não vai estar aberto para uma nova. Eu coloquei aqui um print, eu estou usando o TeamCity, já trabalhei com GoCD, que é muito bom também, o Jenks super rápido, VSTS aí é um cara que também está super maduro no mercado, a parte de marketplace dele está animal, pessoal, a comunidade tem alimentado com plugins muito interessantes, isso é uma coisa que o VSTS está levando bem. Mas aqui eu criei um simples projetinho, é um projetinho que está no Git, depois se vocês quiserem baixar sobre o CQRS, é um princípio muito interessante. Mas aqui eu criei alguns steps, onde eu posso instalar quais são os meus pré-requisitos, restaurar os pacotes nuggets, compilar essa solução e, por fim, por exemplo, passar uma análise de código duplicado aqui. Então, a ideia é que daqui para frente eu iniciasse um processo de distribuição, um processo de deploy em algum ambiente dessa aplicação, ok? Depois eu vou entrar um pouquinho no TeamCity se a gente tiver tempo. Bom, para suportar esse motor de automação, eu vou ter que entrar um pouquinho em scripts. Então aqui eu falei um pouquinho sobre Chocolate. Todos conhecem Chocolate, já ouviram falar. O nome não é muito enterprise, assim, não é um nome muito formal, mas Chocolate é uma ferramenta muito interessante. Se vocês verem aqui, o ícone dele é muito parecido com o do Nugget, e a ideia dele é bem essa mesmo, é a questão de você empacotar aplicações e você instalar isso em formato de comando. Então, eu vou tentar colocar aqui meu Notepad. Se não estiver muito visível, me avise. Eu vou deixar aqui um pouquinho maior. O que esse script em preto aqui está fazendo? Eu tinha que deixar em preto, porque senão eu ia perder meus conhecimentos aqui. Primeiro eu estou só pegando qual é o caminho, o meu path do PowerShell. Depois eu vou verificar se existe o verbo choco dentro da minha máquina, ou seja, se ele está registrado no meu path com esse where choco. Então, se eu vier aqui na minha máquina e digitar where choco, ele já está instalado na pasta program data chocolate. Ok. Se ele não existir, ele simplesmente vai fazer uma chamada simples, web client, fazer o download de vários arquivos em PowerShell, que é como ele é composto. E ele vai registrar no meu path onde que esse cara está registrado. A partir daqui eu tenho ele registrado, e aí o mais legal é que com um simples comando, choco, eu tenho install, tenho package também, eu consigo instalar uma aplicação no meu sistema. Então, assim, ao invés de eu ter que ir lá baixar um aplicativo, executar o next, fim, eu consigo instalar algo na minha aplicação, no meu sistema profissional de forma muito simples. Isso aqui é super legal porque quando a gente fala um pouquinho sobre montagem automática de ambiente, esse cara aqui ele vai ser extremamente necessário, extremamente importante. E eu, sinceramente, até assim, na minha máquina pessoal, eu tenho uma batchzinha que instala as aplicações. Quando eu preciso dar um refresh nessa máquina, eu vou lá e simplesmente rodo o choco install desse cara. Então, assim, é muito interessante. Ok? Esse segundo print aqui, a gente está falando da configuração do Nugget. Normalmente a gente tem como configuração padrão o nugget.org, que é o site que a Microsoft provê pacotes lá, mas nada impede de você ter servidores privados que você possa fazer a gestão desses pacotes. O que é o pacote Nugget? É a forma, acho que mais simples hoje de você distribuir bibliotecas, ao invés de você ter referências diretas ou ter uma DLL dentro do seu projeto, você cria um pacote. Aí, se você não quiser distribuir de maneira pública, você pode ter um servidor privado. Existem muitas ferramentas hoje, o próprio TeamCity, o próprio VSTS tem opções de você ativar um servidor ali dentro, fica muito simples de você versionar. Então, aqui o que aconteceria só é a gente ter mais tags com as definições de todos os servidores que eu posso
restaurar, posso baixar pacotes. Ok? Bom, com essa abordagem do motor de automação e script, a gente acaba trabalhando aí tempo e custo, padrão e qualidade, e a gente já começa a olhar para gargalo. Então, assim, isso é legal porque a gente começa a entregar, a esteirinha começa a funcionar. Preciso ter todos os steps automatizados até o deploy? Ainda não. Ainda não. Você pode ir criando isso de maneira evolutiva. Mas o legal é que a gente já atacou esse risco, esse desafio que foi definido lá no começo. O segundo item da nossa esteira é o repositório de código e como a gente define a estratégia de branches. Então, assim, eu coloquei vários players aí do mercado. A gente tem o GitHub, a gente tem o próprio Git, o Bitbucket, novamente o VSTS, Subversion, que é um cara que é antigo, mas ainda o pessoal usa bastante. Perforce, que é um cara que está aparecendo aí no mercado, é uma tendência nova, que vale a pena ser considerada também. Mas eu diria que hoje, acho que os mais utilizados aí seria GitHub e o VSTS. Existe o melhor, Diego? Sempre lembre de adequar a decisão ao seu processo, à sua esteira, às suas expectativas. Então, aqui do lado, eu coloquei um exemplo bem simples de gestão de branches. Eu não vou entrar muito em detalhe do que é um branch ou como que é feita essa gestão, mas aqui, se a gente vê, a gente tem uma linha de desenvolvimento, ok? E o ciclo de feature, que seria a task, ele é muito pequeno. Então, assim, eu vou lá, começo minha task, implemento os testes, faço análise de código, terminei isso, já vou abrir um pull request e esse cara já vai voltar para dev. E o legal é que essa linha feature, ela pode ser aberta paralelamente, quanto você achar que, quanto o time tiver aí de vazão. Então, se eu quiser trabalhar 10 atividades e elas não forem independentes, eu posso. Depois eu vou só trabalhando o merge para cada uma delas aqui, o pull request e a revisão. E o legal desse fluxo também é que ele não trava as atividades, ele não trava a questão do hotfix. Então, se eu tiver algum erro em produção, que a gente sabe que acontece, a gente sabe que é crítico, eu vou poder continuar trabalhando com ele, mandar para produção e depois mandar isso para desenvolvimento para que não se perca. Então, assim, o mais importante aqui, eu não estou travando o processo, eu estou fazendo a gestão disso para que eu não tenha problemas de merge, que eu acho que é uma coisa que toda empresa acaba tendo uma dor de cabeça, é uma coisa que gasta tempo, é uma coisa que se tem problema, e eu também não travo o processo de hotfix ou de release dentro do ciclo de desenvolvimento. Ok? Pensando nisso, eu entendo que a gente atacou novamente padrão e qualidade e novamente a gente conseguiu olhar os gargalos, desenvolvimento de entrega. Então, assim, mais um ponto para o time aí. Aqui, a gente entrou na questão da validação do seu código, automação disso. Então, imagine que existem ferramentas que podem nos ajudar, mas assim, é importante que o time tenha uma definição do que é ideal, uma definição do DNA, para que todos, assim, a gente sabe que cada desenvolvedor tem a sua forma de escrever. É para eliminar isso? Não. Mas é importante que o código tenha um DNA, que ele seja parecido, que as pessoas tenham facilidade de ler o código um do outro. E aí que existem ferramentas, a gente está falando do ReSharp, StyleCopy, SonarQube, o VeraCode, que nos ajuda a fazer essa validação. Claro, existem algumas validações que podem ser relacionadas a más práticas, mas tem outras que, eu tenho como que eu defino uma variável, como eu defino um método, nome de classe. Então, assim, só essas coisas já podem ajudar muito a questão do desenvolvimento. Então, aqui eu coloquei, espero que esteja legível, se não tiver, eu também vou abrir o TeamCity e a gente pode dar uma olhadinha. Mas aqui eu tinha um build, ele rodou com sucesso, porque eu não criei nenhuma regra de validação desse duplicate ainda, mas ele já encontrou um código duplicado. Depois eu vou mostrar para vocês o registro do AutoFac, do meu
container de injeção, eu fiz, como são 2 testes aqui, o código é o mesmo dos 2 testes, e ele falou, olha, tem esse código aqui que você poderia melhorar. E é verdade, eu preciso melhorar esse código. Então olha que interessante. Imagine isso em tempo de cada tarefa. Então o cara terminou, ele rodou o processo, ele já vai saber que tem coisa errada, que ele já vai verificar. Então ele não vai mandar isso pro branch de desenvolvimento ainda. Então, assim, vai ser muito mais simples de revisar, muito mais tranquilo, e a pessoa vai começando a entender quais são realmente as regras. Então, aqui são alguns players que a gente tem, algumas ferramentas bem interessantes que a gente tem no mercado. Ainda falando de validação, ah, aí mais voltado para teste, se a gente falar no contexto do Xamarin, falando só um pouquinho sobre ferramentas que a gente tem, de teste unitário, eu acho que a maioria do pessoal deve conhecer o NUnit, é um dos mais usados no mercado. Ele é muito parecido com o MSBuild, mas eu acho que ele é mais flexível ainda. Voltado para a questão do mobile, do Xamarin, a gente tem três itens muito interessantes aqui. O primeiro é o Test Recorder. O Test Recorder, esse ícone aqui, é uma extensão do Visual Studio, então você ir lá em Tools, Extension, você consegue adicionar esse cara. Como que ele funciona? Então imagine que eu tenho uma app Android, ok? E eu quero criar um teste para ele. Eu posso escrever? Posso, sem problema. Mas se eu quiser gravar esse teste, então, quando você instala essa extensão, ele habilita esse ícone aqui no teste, você consegue clicar aqui, ele vai abrir a aplicação para você, como se você estivesse executando, e ele vai gravar todas as iterações que você tiver com a tela. E aí, no final, ele salva isso em formato de código. Então, assim, você pode usar isso em suma do jeito que foi gerado, ou você pode usar isso como base, mas você ir lá e fazer uma melhoria de código, ou mudar, ou deixar algo que seja dinâmico, as variáveis, alguma coisa assim. Então, assim, muito legal, muito interessante. E aí você destina esse teste para cada plataforma. Vai ter um teste que é destinado para a plataforma iOS, outro que vai ser para Android, ok? E aqui, nesse momento eu não preciso me preocupar com o dispositivo, só me preocupo com a, a, a plataforma em si. Em segunda instância, a gente tem o Xamarin Test Cloud. Então, assim, a partir desse teste criado, eu posso enviar esse teste, posso fazer um deploy desse projeto de teste no Xamarin Test Cloud. Ele é pago, existe uma cobrança, mas eu acho que é muito justificável. Por quê? Você consegue selecionar os dispositivos que você quer executar ali dentro. Então, assim, imagine que você quer rodar isso aqui no iPhone 5, 6, no 5S, no 6S, no Plus, no Samsung, se for um teste Android. Então, assim, você consegue selecionar cada um dos testes, ao invés de você ter que adquirir de repente ter um usuário que tem aquele determinado dispositivo, não, você pode mandar isso para a nuvem, ele vai testar para você e ele vai tirar o print screen de cada iteração, e isso é muito legal, então assim, fica muito evidenciado cada passo, é muito interessante, vale a pena você, para quem não conhece, dar uma olhadinha. E por fim, o Rocket App, que acho que fecha o ciclo de distribuição. Então, assim, imagine que hoje para a gente começar a ter uma distribuição, eu preciso colocar isso disponível em uma store. Só que quando você coloca isso na store, ele pode ter abertura para o público. E isso é difícil a gestão. Então, o Rocket App ele entra nesse meio termo, que é o quê? Você consegue fazer o deploy para esse Rocket App. Existe uma aplicação chamada Rocket App para cada plataforma, seja Windows Phone, seja Android, iOS, tem o Windows Universal App também. Então, existe uma aplicação para cada plataforma. Você vai lá, faz o deploy da sua aplicação lá, cadastra os beta testers nessa aplicação e a partir daqui esse beta tester tem o Rocket App instalado, ele vai ver que ele foi associado a um determinado app, pode ser o nosso app aqui financeiro, ele pode baixar a versão específica, então ele pode baixar a última, mas ele consegue ver todas as versões que foram disponibilizadas, ele consegue fazer teste, e aí o legal que ele também tem um frameworkzinho que você pode fazer a gestão
de erros, a gestão de feedback. Então, o usuário ali pela aplicação mesmo, ele consegue fazer, pela aplicação do Rock App, ele consegue fazer um feedback e fazer um crash report. Se der algum erro, automaticamente ele já vai coletar e vai gerar muitas métricas interessantes para essa aplicação. Então, assim, essa ferramenta ela não é paga, é uma ferramenta muito interessante para quem está trabalhando com esse contexto mobile. Assim, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada também. Pensando em automação de validação de código, então, assim, a gente trabalhou novamente padrão e qualidade e os gargalos. Olha que legal. Padrão e qualidade está bem garantido, os gargalos também, cada um com 3. Bom, a gente já melhorou bastante coisa, né? Nosso processo foi até a entrega, até o deploy. Mas acho que ainda a gente pode melhorar mais. O que vocês acham? Se a gente pensar um pouquinho, então assim, eu coloquei alguns players aqui, algumas tendências que o mercado tem trazido para a gente. Primeiro, o SpecFlow não é novo, mas eu acho que é uma forma muito interessante, uma boa prática de escrita de teste, usando essa abordagem BDD, que é o Behavior, né? Driven Development. Então, assim, eu vou criar coisas baseadas em histórias, em comportamentos. Então, assim, eu tenho o TDD, que é o desenvolvimento baseado em teste. Nesse caso, eu teria uma história que gera um teste, que gera um código. Então, assim, uma pessoa de negócio pode escrever essa história e isso é facilmente traduzido usando o Cucumber. Eu acho que um cara muito interessante aí, para quem não conhece o Consul, deem uma olhada no Consul também. Para quem já está voltado aí para uma arquitetura de microserviços, ou aí eu tenho uma gama gigantesca de serviços que eu preciso fazer gestão do DNS disso. Então, assim, é uma ferramenta muito simples e fácil para você gerenciar o Health Check. Então, assim, subir várias instâncias de uma mesma aplicação, qual delas estão rodando, aonde estão rodando, é uma ferramenta muito interessante. A questão do Infrastructure as Code. Então, assim, hoje, tanto a Amazon, a AWS, quanto o Azure, eles têm falado muito sobre versione a sua infraestrutura. Mas o que é isso? Aqui é um snapshot? Não. É você ter um arquivo JSON ou um grupo de arquivos PowerShell, no caso do Azure, que defina aquele ambiente, que seja a configuração daquele ambiente, tanto em termos de requisitos de aplicações que estão rodando lá, quanto de definições de permissão, quanto definições de configuração. Então, assim, você tem um código. Então, no caso do Amazon, você tem o Cloud Formation. No caso do Azure, você tem um template, que é o Group Resource Manager, que você consegue fazer a definição de um grupo de recursos, não só de um. É muito interessante. Acho que isso para quem já conhece, acho que é uma ótima prática. Então, assim, a gente está olhando, a gente estava com a esteira que estava atendendo o processo de desenvolvimento, você vai partir para um próximo nível, que é você atender o seu ambiente. Então, essa esteira vai se tornar ainda mais madura, mais forte, melhor preparada aí para os desafios que o mercado pode trazer. E acho que, assim, uma tendência que tem acontecido, eu falei, não falei do chefe, mas o chefe está totalmente ligado também a essa questão de construção de ambientes. Você pode usar o chefe tanto com o Azure quanto o Amazon aí. Ele é uma ferramenta muito interessante. Você escreve receitas, né? O nome chefe vem um pouquinho do cozinheiro aí, mas você escreve receitas e essas receitas são usadas para a criação de ambientes. Muito interessante mesmo a abordagem. Esse último item, essa questão do open source como subproduto virtuoso, eu li alguns artigos sobre isso e é interessante como as empresas, elas, principalmente startups, acho que fintechs ou até assim empresas maiores, assim como a própria Google, a própria Microsoft, a própria o Facebook, eles estão abrindo o seu código fonte, normalmente usando até como canal o GitHub,
para que as pessoas possam ver como são construídos, para que as pessoas podem ver como algo foi construído, como ele poderia usar aquilo no seu projeto. E assim, acho que é interessante que a comunidade começa a ver aquilo, eles começam a participar da evolução. Então, assim, hoje os frameworks mais importantes, eles estão com código aberto. Coisa inaceitável, sei lá, 5, 10 anos atrás. Eles estão com código aberto, a comunidade está ajudando. São as plataformas que estão mais maduras porque a comunidade ajuda de forma aí aberta. E assim, o mais legal é que gera um círculo vicioso onde esse desenvolvedor, esse cara que conseguiu fazer uma melhoria, ele se torna uma pessoa atraente para aquela empresa, a empresa se torna atraente porque ele começa a ter um certo vínculo com aquele código também. Então, assim, é onde contratações acontecem e onde a gente consegue captar pessoas de um nível alto, porque a gente sabe que nem todo componente é simples de se tratar, então, assim, é uma forma de captação de pessoas. Olha só onde se chega esse nível de abertura, né? Como eu disse alguns slides atrás, absorva isso. Preciso sair usando tudo isso? Não. Veja que sua empresa, veja onde as coisas, onde estão acontecendo os maiores problemas e tente focar nisso, tente automatizar isso. Crie um checklist e tente ensaiar esse cara, tente remover essas burocracias. Então, assim, interessante como hoje as empresas financeiras que eram altamente burocráticas, hoje elas estão olhando, essas fintechs têm movido muito nesse sentido, mas assim, as empresas financeiras grandes, os bancos grandes, estão olhando de maneira diferente e estão mudando essa cultura. Então, assim, volto a dizer, seja um agente de mudança, monte sua esteira na sua empresa, busque algo que seja melhor em termos de processo, em termos de ferramental. Ok? Eu não vi nenhuma pergunta no chat. Vocês queriam trazer alguma pergunta? Eu coloquei aqui só novamente para não esquecerem a questão da avaliação. Acho que é importante saber o feedback de vocês, ok? Alguma pergunta, pessoal? Até aqui. Nenhuma pergunta. Eu vou usar esse tempo aqui. Então, assim, eu tinha falado do TeamCity. Vocês conseguem ver bem aqui minha tela? Deixa eu tentar dar um zoom um pouquinho maior. O TeamCity, a escolha do TeamCity aqui não porque ele é melhor, e sim porque ele foi muito simples, o setup dele é muito simples. Eu fui lá, só instalei, ele já instala. Opa, temos uma pergunta aqui. Quanto à abordagem para o PhoneGap, ele poderia ser utilizado nesse cenário? Então, o PhoneGap, eu entendo que ele entraria aí no quesito de black box. Então, assim, existem bastante plugins, mas existem ainda uma questão que é vamos dizer, a questão da tradução ainda ou da cobertura das APIs, ela não é completa. Então, assim, eu entendo que o PhoneGap, ele é uma boa opção, tá? Ele é uma boa opção, mas se você tiver uma equipe que já tenha, aí também vale a pena validar. Ele pode ser, se você não tiver uma equipe que esteja apta a trabalhar, por exemplo, com C Sharp. Acho que seria uma opção. Tá? Mas eu entendo que ainda você vai ter alguns problemas com o quesito performance. Tá? Acho que esse seria o meu único ponto negativo com o PhoneGap. Ok. Podem ir mandando mais perguntas aí, pessoal. Bom, o TeamCity aqui, como eu disse, não é a melhor ferramenta, mas é a que melhor se adequou aqui à minha apresentação. O setup dele é muito simples, um setup onde configurei o server, configurei um agent de maneira bem simples, criei, então assim, eu tenho um repositório aqui no GitHub, deixa eu dar um /Diego aqui. Então, sim, tem alguns templates lá bem interessantes. Se vocês quiserem dar uma olhada depois e comentar e fazer um fork e melhorar esse código,
sintam-se à vontade. Então, eu peguei esse projeto que é só uma abordagem de CQRS, fiz uma conexão, então se eu olhar aqui meu projeto, fiz uma conexão com o Git para que eu possa baixá-lo. Então, exatamente essa, vamos lá, vou parar aqui só para responder. Temos mais uma pergunta aqui. E sugestão de ferramentas para monitoração. Bom, ali eu fui bem direto com a questão a gente falou do contexto mobile, né? Se a gente sair do contexto mobile e for para a web, eu acho que uma ferramenta muito interessante se chama New Relic, ok? New Relic. Esse cara aqui, claro que existe um custo, mas ele é acho que hoje assim é uma das ferramentas mais maduras em termos de monitoração. Você consegue, uma vez você instalou esse plugin no servidor, então estou falando de uma aplicação web, ok? Eu simplesmente, se estiver falando de uma aplicação .NET, por exemplo, no meu config, eu só crio uma chave que se chama New Relic Application, que vai ser o ID dela, ou nome, ou algo que seja único. E uma vez esse agente sendo executado dentro do servidor, ele vai coletar todas as informações possíveis, assim, eu nunca tinha visto um modelo tão interessante onde eu consigo entender desde o request até, por exemplo, a execução de algo no banco. E ele fala assim, olha, nesse request o que mais custou foi, por exemplo, essa query, ou o que mais custou foi um pedaço desse código. Então, assim, a gente conseguiu resolver gargalos da aplicação utilizando esse cara aqui. Você consegue mandar também, você consegue enviar relatório de erro para cá, fazer uma importação. Então, assim, você consegue ter uma gestão centralizada da aplicação. Eu acho que hoje, se eu fosse sugerir, a New Relic é uma opção bem interessante. Ok? Voltando ao nosso TeamCity, então eu configurei rapidamente aqui o meu repositório. A partir daí eu comecei a trabalhar meu processo de build. Vocês estão conseguindo ver bem? Se não conseguirem, me mandem mais informação. Ok. Então criei alguns passos. Uma coisa que o TeamCity não é pago até 20 projetos aqui, tá? Então, assim, é algo que você consegue brincar bastante numa máquina local, mas aí vai existir a necessidade de licenciamento. Então, o que eu fiz aqui rapidamente foi, lá dentro do meu repositório, eu criei uma batch. Essa batch, ela vai executar exatamente aquele script que eu havia mostrado para vocês, que é o show install, ok? Depois eu vou fazer o restore da todos os meus pacotes nuggets. Por fim, compilar e depois executar a questão dos duplicados. Então, assim, de maneira muito simples, eu estou baixando tudo que eu preciso para o meu ambiente, baixando tudo que eu preciso para a minha aplicação rodar, as dependências dela, as DLLs externas dela. Depois eu vou pegar e vou rodar tudo isso. Depois eu vou tentar executar uma primeira análise dentro desse código. Então eu poderia aqui, existem plugins para o Sharp, para o StyleCopy, tem o SonarQube, Veracode. Então assim, eu poderia adicionar N outros steps para validar o que aconteceu com esse código. E aí, por exemplo, uma coisa que eu fiz aqui, eu adicionei uma trigger. Então essa trigger está associada ao check-in do meu repositório. Toda vez que esse repositório receber um check-in ou um merge, ele vai executar automaticamente, eu não preciso ter alguém clicando. Então, assim, a gente começa os primeiros passos para uma entrega contínua, tá? Não é simples a gente ter uma entrega contínua em todos os ambientes, a gente sabe que existem aprovações, mas eu acho que isso tem que ser trabalhado de forma evolutiva e simplificada, ok? Então, a partir daqui, por exemplo, eu executei uma hora atrás aqui, só para deixar prontinha para vocês. Ele encontrou alguns duplicados. Eu consigo ver meu log de build, então assim, tudo que aconteceu. O que foi executado dentro do meu
está o pré-hack. Está tudo aqui, o output. Ah, o que foi restaurado? Então, quais foram as dependências? Então, eu sei que esse cara aqui, ele tem um pacote só, ele tem só o... vamos ver se ele vai mostrar aqui. Store. É só AutoFac nesse cara aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Baixou aqui. Depois ele compilou e executou o ciclo de deprecates. Aí aqui é legal que ele já tem uma aba que ele me mostra cada item. Então ele mostra aqui quais são os pedaços de código. Então aqui eu estava registrando meu container de injeção. No caso, deixei eles iguais, eram testes diferentes, mas eu deixei ele específico. Então ele está sugerindo coisa que eu não tomei cuidado. Bem legal. Bom, pessoal, eu acho que... Deixa eu voltar aqui na apresentação. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos, aos que entraram na hora, que não puderam entrar na hora, aqueles que vão ver esse vídeo depois. Está aberto o canal aí, vocês têm um e-mail, marketingbrasil@gft, se quiserem mandar dúvidas ou alguma sugestão. Estamos abertos a todo o feedback que vocês têm. Aqui está tanto o meu Twitter quanto o GitHub, como eu disse, se quiserem evoluir o código, essa é a ideia. Gostaria também de sugerir, conheça um pouquinho mais sobre o GFT. A GFT oferece várias formas aí para ajudar a implementação dessa cultura DevOps. Eu acho que é muito importante que as empresas foquem nisso, porque esse vai ser um fator de geração de inovação nos próximos anos aí. Vai estar muito ligado à maturidade cultural da empresa, tanto DevOps quanto essa cultura ágil também. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.